vezes o geminiano também engasga com a metade da asa de um mosquito. Então, por aqui, a grande característica, né, é que Jesus seria um comunicador. Como é que ele comunicava as coisas? O regente de Gêmeos é Mercúrio, que está aqui na casa 9, em Aquário. E Mercúrio em Aquário dá uma maneira muito própria de se comunicar, porque ele era inventivo e ele falava muito sobre parábolas. Ele inventava as parábolas para dar exemplos práticos, né? Então, se este é o verdadeiro mapa de Jesus, ele realmente tinha o dom de fazer a oratória dele, de convencer gregos e troianos, no caso. E o que você me disse quando a gente estava olhando isso aí antes do programa começar é que era também o pacificador e quando ficava bravo também, essa característica aí também, por se eu não me aqui, engano, né? veja, ele tem Marte em Virgem, portanto, ele era crítico. Sim. Ele tinha em oposição com Sol, e deixa eu ver aqui, Marte, Sol, oposição com Lua também. Então, ele era algo temperamental, por este mapa. Historicamente, pelo Novo Testamento, só há uma ocasião em que Jesus perdeu a calma e pegou lá um relho e saiu batendo nos mercadores do templo. Foi. Por aqui, se ele era assim tão pavio curto como dá aqui, na realidade ele devia de viver as turras, né? Brigando com todo mundo. E que historicamente, pelo menos no Novo Testamento, nós não temos essa conotação. Então fica aqui um gigantesco ponto de interrogação sobre esse mapa, né? Tem mais alguma característica aí que você gostaria de enaltecer nesse primeiro mapa aí de março de -7? Sem dúvida alguma, Jesus Cristo era um paranormal. Oh, interessante essa informação. Onde você vê essa paranormalidade? Explica para nós, Jaime, nesse Simples. primeiro mapa aí. Astrologicamente, sempre que Netuno, está aqui, Netuno, faz um ângulo, qualquer tipo de ângulo, com Sol, Lua, ascendente ou meio-céu, aqui no caso Netuno faz trígono, ou seja, um ângulo de 120 graus com Lua e com Sol. Essa pessoa é uma paranormal, ou seja, acima da normalidade. A pessoa normal se conecta com a realidade através dos 5 sentidos. Jesus era portador do famoso 6º sentido. Então, quando a gente usa os 5 sentidos, as informações vêm para a gente de fora para dentro. Quando a pessoa é uma paranormal, as informações surgem de dentro para fora. Por isso que ele tinha até o dom da profecia, essa coisa toda. Interessante isso aí, essa colocação Então, interessante. Então, aí através do mapa natal, você pode ver se uma pessoa tem o dom da paranormalidade. Qualquer pessoa a gente vê pelo mapa natal. Muito interessante. Né? Tá. Depois a gente confirma por sinais físicos. Também? Olha. Então, um macete, né, como a gente diz, para verificar se a pessoa realmente tem o sinal físico da paranormalidade, é pela orelha. A pessoa com pouco lóbulo de orelha, sim, ela é muito paranormal. Quando a pessoa tem muito lóbulo, ela é pouco paranormal. Interessante, olha. Né? E interessante que normalmente quando no mapa dá que a pessoa tem paranormalidade pelo ângulo de Netuno, a gente vai conferir no formato da orelha da pessoa e bate direitinho. Olha só, você me falou desse mapa também lá fora, antes da gente começar, que era característico de um sofredor. Como é que é isso aí que você me falou? Na realidade, todo o paranormal, sim, ele sofre, né? Claro, claro. Porque ele tem informações que muitas vezes não são informações muito boas, mas ele sabe daquilo, ele capta aquilo. Ele vê aquilo, ele percebe aquilo, né? E o sofrimento aguça a paranormalidade da pessoa. Tá, e esse primeiro mapa aí, esse mapa natal é bem característico, evidencia isso, como você Sim, disse? mas o segundo mapa também evidencia a mesma coisa. Também? Vamos fazer um comparativo, então? A dúvida... Bom, este mapa aqui, eu particularmente... Você, eu já sei, particularmente. De todos os mapas que eu estudei, este mapa aqui, para mim, retrata melhor a figura de avatar de Jesus do que este. Por quê? Porque na astrologia, cada planeta rege um signo. Então, o Sol rege o signo de Leão, a Lua rege o signo de Câncer, Mercúrio tem dupla regência, Gêmeos e Virgem.
Vênus também tem dupla regência, rege Touro e rege Libra. Marte, atualmente só tem uma regência, Áries, mas ele é corregente de Escorpião. Na antiguidade, no tempo de Jesus, Marte tinha dupla regência, ou seja, regia Áries e Escorpião, e assim por diante. Neste mapa, e isso é raríssimo, mas eu estou falando de uma possibilidade em milhões de ocorrer. Nesta data, 21 de agosto de -6, por volta do meio-dia. Por que por volta do meio-dia? Isso é interessante você falar. Porque, veja, em todos os mapas, os avatares, né, o planeta mais importante é o Sol. Mas acontece que o Sol tem que estar na parte culminante, na parte mais elevada do mapa. E para o Sol estar elevado, culminante no mapa, tem que ser por volta do meio-dia. Então eu calculei aqui este avatar, o Jesus, na Líbia, nascendo ao meio-dia, e calculei este Jesus aqui nascendo em Belém, né, nascendo em 21 de agosto, também ao meio-dia. Então deu Sol culminando. Bom, neste mapa aqui, vejam, nós temos Sol em Leão. No outro mapa o Sol estava em Peixes. Sol em Leão está com a força toda. E um avatar tem que ter um caráter à prova de bala. Já este avatar aqui em Peixes, o Sol dele estava sofrido. Então, este Sol aqui tem mais probabilidades estatísticas de ser o verdadeiro Sol de Jesus. Agora veja, a Lua rege Câncer. Nesta data, Jesus teria nascido com a Lua em Câncer, né? Mercúrio, aqui está em Virgem, regente. Vênus está em Libra, regente. Marte está em Escorpião, regente. Júpiter, ele antigamente regia Sagitário e Peixes. Aqui, Júpiter está em Peixes. O único planeta que não está na sua regência é aqui, ó, Saturno, que está em Peixes, quando o regente de Saturno, antigamente, há 2000 anos atrás, era Capricórnio, até hoje, e Aquário. Então, Saturno está fora do lugar. Mas só com este mapa, seja o mapa de Jesus ou não, seja o mapa de um avatar ou não, meu Deus, nós temos aqui uma pessoa muito especial, muito cheia de características que quem o conheceu, quem conviveu com ele, a pessoa mais importante do lugar era ele, com certeza, porque todos os planetas estavam exponenciados ao máximo. Aí dependia da vontade dele de utilizar as características exponenciadas ao máximo para ele fazer disso qualidades ou defeitos. A escolha aí era do livre-arbítrio dele, né? Então, este mapa aqui me impressiona muito. Outra coisa que me chama também a atenção é um grande trígono, ou seja, 3 ou mais planetas unidos entre si por trígonos, ou seja, ângulos de 120 graus, que são ângulos muito fortes e ângulos facilitantes. Então, nós temos Marte em conjunção com Netuno, fazendo trígono com a Lua e, por sua vez, fazendo trígono com Urano, e Urano fazendo trígono com Marte e com Netuno. Isso dá uma característica de facilidades. Em que área da vida? Na área, ele tinha aqui a casa 12, a área da caridade, a área de ajudar os outros, a área de minorar sofrimentos, fossem eles físicos e até mesmo, principalmente, morais. Todos falam no Novo Testamento na incrível paz que Jesus irradiava e que as pessoas que estavam próximas dele sentiam e recebiam essa paz, né? Outra coisa também é que, veja, Netuno fazendo trígono com Lua. Tranquilamente aqui nós temos um ângulo em que dá a paranormalidade. E além do mais, o Netuno de Jesus aqui faz um antiparalelo, que é um ângulo especial, com o Sol.
E também faz um antiparalelo com o meio-céu. Em 4 possibilidades de uma pessoa ser paranormal no mapa, Jesus aqui fechava 3. Ele só não era paranormal pelo ascendente. Quando uma pessoa tem a paranormalidade pelo ascendente, ela age de forma instintiva. E Jesus nunca foi instintivo. Jesus foi uma pessoa sempre que ponderava, pensava, e volta e meia ele precisava se isolar para ir meditar. Isso é verdade. Né? Saía, se recolhia e ia Exato. pras Então é sinal que ele não era assim, na hora eu resolvo. Não, tudo dele era planejado, pensado. Essa é a característica histórica que a gente vê lendo o Novo Testamento, né? Então, eu particularmente estou inclinado a achar que este é o verdadeiro, seria o verdadeiro mapa. Mas não pensem que só existem estas 2 possibilidades. Pesquisadores têm colocado os mapas de Jesus praticamente em todos os dias do ano. De certeza mesmo, histórica, sabemos que Jesus nasceu. Agora o dia, a coisa está meio complicada. Né? Mas o -7 também parece ser uma... O -7, veja... Uma espécie de unanimidade, né? Porque veja, se você colocar este mapa já para outro ano, em momento algum vai dar um mapa em que você tem dos 7 planetas antigos conhecidos, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, nos seus signos regentes. Isso eu andei tentando, eu não consegui até hoje uma situação astrológica em que cada planeta estivesse. E também todo mundo sabe, aí não é questão da gente querer isso aí não é a gente querer ir contra alguma coisa. Está constatado já no Conselho de Nicéia, né? 346, não sei que ano que foi, eu não tenho na memória. Foi instituído, naquela vez, eles decidiram, em função das grandes, do sucesso das festas pagãs, foi estabelecido então pela Igreja Católica que o nascimento de Jesus seria comemorado em 25 de dezembro. Sim. 25 de dezembro. Então foi 340 anos depois do eventual nascimento de Jesus, um Papa, né, que era esse tal de Constantino, resolveu num conselho, chamado Conselho de Nicéia, determinar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Isso não sou eu que estou falando, não é o Jaime que está falando, é a história que está falando. Então, porque naquele tempo o deus oficial de Roma era Mitra. Isto. E historicamente, Mitra era festejado o nascimento dele em 25 de dezembro. Então houve um acordo entre as lideranças cristãs e houve um acordo entre o imperador de Roma, né, o César, que eles deixariam os cristãos em paz, eles poderiam praticar sua religião, desde que eles não fossem contra o mitraísmo. Então, disse que os católicos decidiram colocar a data de nascimento de Jesus em 25 de dezembro, para eles festejarem ao mesmo tempo o nascimento do Deus deles. Os romanos festejavam o nascimento de Mitra, os católicos festejavam o nascimento de Jesus. E um achava que o outro estava festejando o mesmo Deus. Isso. E com isso houve paz. Mas essa é a história. Então, tudo bem. E a história é sempre escrita pelo vencedor, né? Então, tem razão. Muito bem. Então, e outra coisa também que eu acho que possivelmente Jesus tenha mais chance de estar aqui nesta data, é porque qual é o rei dos animais? Leão. E qual é o planeta, a estrela mais importante para o nosso ciclo planetário? O Sol. Sol em Leão. Leão, o rei. O nosso avatar teria que ser o rei supremo. Então, nada mais justo, nada mais natural que ele fosse leonino. Sim. Então, e aí, essa data, agosto, que dia que você está falando de agosto? 21 de agosto. 21 Cai de em agosto, Leão. é Leão? É Leão. É um leonino? Exato. Tá, mais um aspecto. Outra, a lua em Câncer dá um espírito maternal. Jesus era, entre aspas, naturalmente, uma mãe com todo mundo.
Ele não escolhia pessoas para ajudar, ele ajudava pessoas poderosas, ele ajudava pessoas pobres. Muita gente o criticava porque ele andava com as pessoas da época, de baixa categoria. Sim. Então, olha aí, ele era uma mãe para todo mundo. Ele nunca, historicamente falando, pelo Novo Testamento, ele nunca negou ajuda a ninguém. É verdade, pela história que a gente conhece, pelo menos não. Então, para ele, a humanidade era tudo filho dele. Tá? Mais alguma colocação aí, Jaime, desses dois? Bom, e veja, o ascendente dele, Escorpião. Aí pega. Aí pega, né? Porque Escorpião tem como principal característica ser uma pessoa passional. Ou seja, o escorpiniano só atua sobre forte emoção, sobre forte vontade, sobre forte motivação. E ele se jogou de cabeça, mesmo sabendo que ele ia morrer, se jogou de cabeça, me preguem na cruz, quero salvar a humanidade. E aí isso se chama o quê? A paixão de Jesus Cristo. Então, tá aí. É interessante, você está falando e, como é que se diz, essas características batem com uma eventual personalidade que nós conhecemos, né? Que os livros trazem, a história. Isso aqui tem muito do jeitão. Lógico que a gente podia passar a noite inteira aqui falando sobre as particularidades deste mapa. Sim, nós estamos generalizando. Nós estamos generalizando bastante. Inclusive, essa questão da paixão até me lembra um caso muito interessante que ocorreu comigo, que eu estava dando uma palestra sobre Jesus, a época dele, a vida dele, os lugares em que ele andou quando estava aqui entre nós. E no final da palestra era um grupo de estudantes de segundo grau, e eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? E uma mocinha lá levantou e disse, eu tenho uma dúvida. Pois não, filha, qual é a sua dúvida? Disse, eu sempre quis saber quem era a paixão de Jesus. Era Maria Madalena? Eu comecei a rir. Digo, não, filha, você não entendeu. Não é esse tipo de paixão que Jesus teve, né? Jesus teve uma paixão de se sentir tão motivado em querer salvar a humanidade que ele deu a própria vida pela humanidade. Essa foi a paixão. E o interessante é que a moça disse, ela ficou desanimada, acho que o lado romântico dela estava prevalecendo. Né? Mas tudo bem. Então, esse é o mapa que eu gostaria de dizer que eu, particularmente, no que eu andei pesquisando, e inclusive este mapa aqui apareceu no 4º volume da Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez. Sim. E lá ele lançou, não sei de onde ele tirou essa informação, e eu li o arrazoado dele lá, achei muito interessante, aí comecei a pesquisar. O Benítez tem, vamos aproveitar já que você falou o nome dele no ar aqui, tem uma controvérsia aí de que ele teria plagiado a Operação Cavalo de Troia do livro de Urântia, o livro de Urântia. Inclusive tem transcrições ipsis literis iguaizinhas, até quem fez essa denúncia mostra o livro de Urântia e mostra alguns capítulos do Cavalo de Troia dele, né? Mas não deixa de ser interessante realmente isso aqui. Se já apareceu, se esse livro de Urântia aqui dizem, eu não assino embaixo, quem sou eu também, que seria uma psicografia de extraterrestres, daí toda a história de Urântia, que seria o nosso planeta, tal, seria uma psicografia que teria se passado na época de Jesus e tal. Então, se baseando nisso, tá aí essas informações, você tendo achado e em cima disso você estudou, porque você é um cara que vai buscar a comprovação, né, que a gente conhece. Foi uma pista que eu recebi, eu fui atrás, foi conferir. Agora, vejam bem, a bem da verdade, eticamente falando, eu não posso afiançar nem garantir que este seja o mapa de Jesus ou este. Claro, agora, este aqui tem no mínimo que eu posso dizer entre esses dois mapas é o seguinte, esta pessoa aqui nasceu para sofrer e nasceu para ajudar os outros. Esta pessoa aqui era uma pessoa com características de caráter, temperamento, personalidade, amor, paixão, expansão, disciplina, muito acima do normal. Interessante. Bom, agora nós vamos para o... Jaime, enquanto eu falo aqui o negócio, tira aqueles dois e vamos botar o último agora ali, ó. Assim fica mais centralizado e o nosso querido Silvio pode centralizar ali. Okay, bom, agora, então, o que nós vamos apresentar agora? Então, nós já informamos aqui no Vida Inteligente, em programas anteriores, que o avatar da nova era, Maitreya, ou Cristo, ou Jesus, como querem a maioria, teria voltado já.
não voltou do jeito que teve aquele alarde, todo olho verá, não sei o quê, trombetas e tal. Verdade. Não importa. Teria voltado, teria nascido na Serra do Roncador, na região do Roncador, em 24 de fevereiro de 1949. Ou seja, em 2 aninhos a mais do que eu aqui, o grego, né? Estaria com 59 anos, né? Vai fazer 59 anos. Então ele estaria aqui entre nós, no Brasil, entre a cidade de Ágata, que nós já falamos aqui um monte de vezes. Então a pessoa vive lá embaixo, vem aqui para cima. Uma certa hora, segundo informações que nos foram passadas, uma certa hora haverá essa manifestação, haverá essa apresentação, vamos dizer, para a nossa humanidade, mas sem o alarde que todo mundo espera, sem aquela idolatria, sem nada. É uma pessoa normal, que não vai querer toda aquela pompa e nem está vindo como eventual salvador, porque ninguém salva ninguém. Então lá nós trouxemos isso. Eu pedi então para o nosso querido amigo e irmão Jaime Lopes Dalmau que ele fizesse o mapa natal do jeito que a informação nos foi passada, 24 de fevereiro de 1949, na região da Serra do Roncador, e ele fez da mesma forma como já falou dos 2 anteriores, como se ele tivesse nascido ao meio-dia. Não é isso, Jaime? Meio-dia. Então, por gentileza, Jaime. Tá, a primeira coisa que me chamou a atenção neste mapa aqui é que o Sol, colocado aqui, culminando, né, na cúspide da 10, cai em Peixes. Opa! E o ascendente cai em Gêmeos. Então, 2 pontos que são iguais àquele primeiro mapa que nós analisamos com Jesus nascendo em março, sim, na Líbia. Então, o caráter e a personalidade daquele Jesus são idênticos ao caráter e à personalidade desse Maitreya, o avatar da nova era. Sim. Então, isso aqui me despertou uma curiosidade enorme e eu fui atrás, no caso, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos também que essa pessoa age na base da motivação. Ela é escorpião, ela sente como escorpião. Ela é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa que ou ela está entusiasmada ou não está. E quando ela é entusiasmada, ela é um trem descendo a ladeira, um trem carregado de minério, né? Sim. A toda velocidade e o maquinista lá jogando lenha na fogueira. Bom, então esta lua aqui, muito forte, naturalmente. Quem nasce em fevereiro é o quê, Dalmau? Nesse caso aí, ele é o quê? Quem nasce em fevereiro, 24 de fevereiro até dia 21, 22 de fevereiro, vai a Aquário. Depois passa para ser Peixes. Peixes, é um pisciano. Ele é pisciano. Tá certo. Então, uma pessoa muito sensível, uma pessoa bastante idealista, uma pessoa dedicada aos outros, uma pessoa que, se você quiser que essa pessoa se sinta realizada, você só tem que dizer assim: fulano, eu preciso de você. E pronto, a pessoa já se coloca inteiramente à tua disposição. Perfeito. Porque a missão particular de vida dela é ajudar o próximo. Interessante. Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, ela tem o Sol em conjunção com Marte. Marte é a paixão, repete-se, né? E também é a agressividade. Mas, veja, Marte em Peixes eu costumo chamar de Marte cansado. É uma pessoa que, mesmo quando se zanga com alguém, não é uma pessoa agressiva. A agressividade dela não transparece como um ataque. Sim. Né? Então, essa pessoa é uma pessoa pacífica, podemos dizer assim. Além do mais, uma pessoa que também tem uma conjunção da roda da fortuna com o Sol, o que traduzindo em português, isso, né, indica que no campo, digamos, da fama, no campo da vocação, no campo da realização pessoal, utilizando de forma otimizada as suas características de coisas que ele naturalmente sabe fazer, vocação, né? Sim. Então, essa pessoa tem tudo para, no devido momento, ela aparecer, se apresentar, se lançar e contar com a atenção de todos os que o cercam. Olha, coincidência. Então, foi o que está vendo pelo mapa que eu já tinha falado antes, a informação que a gente tem. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora, veja, também, vejam,
O que você falou do escorpião? Ele é o ascendente dele ou Não, a lua? não. Ele tem o temperamento o de temperamento escorpião. A de lua escorpião. em escorpião. A O lua em ascendente escorpião, tá. dele é gêmeos. Gêmeos. Então, gêmeos também, a maneira de agir é dual. Né? Como já foi dito, ele não aceita nada ou de repente ele aceita tudo. Sim. É uma pessoa que é 880 na maneira de agir. Perfeito. Agora, temos aqui uma característica interessante aqui, deixa eu ver. Assim, Mercúrio na cúspide da 9. Essa pessoa nasceu para comunicar, ensinar, informar, até escrever sobre temas religiosos Olha, ou filosóficos profundos. interessante. Mais uma Então, informação temos aqui essa indicação coincidente. e coincidência. Além do mais, também essa pessoa tem Vênus, o que mostra criatividade na maneira de expor a sua filosofia e até mesmo criatividade na própria filosofia ou, se ele veio aqui fundar uma religião, no mínimo que se pode dizer dessa religião, se ele veio fundar uma religião, é que essa religião vai ser muito criativa, vai ser inovadora. Talvez derrube os cânones das religiões existentes até hoje. Acho que mais é o mais Então, provável. pode ser isso, né? É. Bom, A paranormalidade, vê aí, alguma coisa... naturalmente ele é um paranormal. Também, Deixa também. eu ver onde está isso. Veja, ele tem aqui o Vênus dele, perdão, deixa eu ver aqui, Vênus... Não, interessante, aqui... Veja se evidencia Não, isso aqui na por outra aqui vez, não, né? ele não é paranormal. Certo. Não é paranormal. Agora, há uma coisa muito interessante aqui. Ele é uma pessoa hipersensível, o que compensa a paranormalidade. Entendi. Ele tem 7 Tá. posições planetárias em signos de água, e água te dá a percepção, a intuição, o faro, o olho clínico, o radar, o sonar e o desconfiômetro. Sim. Ele tem 7 posições em 16 posições planetárias possíveis. Isso aí Então, interessante, quase relevante. 50% dos planetas dele estão em signos de água. Para você ter uma ideia, ele tem 6 posições em ar, o que significa que ele é muito criativo, 2 posições em terra e 1 posição em fogo. Fogo é o impulso. Sim. Ele não é impulsivo, porque ele carece de impulso, porque ele tem pouco fogo no mapa. Então, por aqui nós vemos que é uma pessoa ímpar, né? E além do mais, aqui as quadruplicidades dele estão muito bem especificadas, porque ele tem uma capacidade boa de liderança. Liderança boa. E para tá. se ser um avatar hoje em dia, meu amigo, e sempre, precisa ser um líder. Então, essa característica ele tem. Agora, não significa que no mapa de uma pessoa comum, pelo fato da pessoa ter muitos planetas em signos cardeais, Sim. que todo cara que é cardeal, ele vai ser um líder, mas que ele vai ser um avatar. Não, não é isso. Estamos... Então, resumindo, senta aqui agora, Jaime. Dos 3 que nós vimos aí, então, pelo que eu pude perceber, o segundo, aquele que você mais defende, vamos dizer, que seria o mais adequado para o perfil de que nós temos, o que nós conhecemos de Jesus, vamos dizer. Aquele de 21 de agosto, é 21? 21 de agosto. 21 de agosto de menos 7. Esse seria... Dentro todos esses estudos que você tem ao longo desses 36 anos, você teve você estudou muitos, eu sei que você foi ver, acho que Kennedy, Lady Di, nós já falamos em outros programas aqui, nós fizemos até uma comparação, lembra? Então, qual foi vamos dizer, de pessoas grandes? Por exemplo, você fez o mapa natal do Gandhi? Você fez? Fiz. Você estudou que outra pessoa historicamente conhecida você fez? Gandhi, nós estamos falando da parte espiritual, dessa parte. Quem mais você estudou? Você fez o levantamento de Jesus? O mapa dele? Quando a gente Gandhi... estuda astrologia, a gente Sim. se baseia na vida das personalidades, né, os famosos, porque a gente sabe da vida delas e a gente pode acompanhar as características, como foram utilizadas pelo mapa natal da pessoa. Qual foi dessas personalidades a que mais te impressionou? Sem dúvida alguma, o Mahatma Gandhi,
Porque, veja, o mapa dele, aí é que vem o que comprova que as pessoas não têm qualidades nem defeitos, elas têm características. Como elas vão usar essas características é que fazem elas terem qualidades ou defeitos. Eu não conheço um mapa mais violento, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha nascido tão agressiva como o Mahatma Gandhi. E, no entanto, o mapa dele comparado com o do Hitler fazia com que o Hitler fosse um bebê de jardim de infância. Ou seja, como você disse para mim, as tendências do mapa do Gandhi eram terríveis. Eram terríveis. Ele, com a liderança que ele tinha, ele podia ter jogado a Índia numa guerra civil ou numa guerra contra os ingleses tranquilo. Tendência ele tinha toda. Ele tinha todas. E aí o que ele fez? Ele usou toda a agressividade contra ele mesmo. Ele se agredia e se transformou num pacifista. E utilizando o pacifismo, ele conseguiu dobrar o Império Britânico. Bom, acho que isso aí, em termos de estudo, vamos dizer, da astrologia, e dentro dessas características, isso aí é fabuloso, né? Porque Sim. Eu lembro e não esqueço, sempre enalteço o primeiro mapa que você fez para mim. Você disse, grego, tudo é tendência. Astrologia é tendência. Ah, é? Você nasceu naquele dia, naquele horário, paciência. Agora, tudo que está aqui é tendência, não está escrito nada, não é adivinhação, não é ciência divinatória nem nada. A astrologia é um negócio sério que é tendência. Ah, você tem tendência a engordar. Se você se cuidar, se você tiver uma dieta, você não vai engordar nunca. Uhum. É verdade ou não? É Mas verdade, você tinha tendência. é verdade. Agora, Mubiote. Então isso é importante. Eu acho que como estudo, a história do Gandhi, vamos dizer, um dia até gostaria de ter acesso a um estudo desse aí que você, Uhum. não sei se você escreveu alguma coisa, até para compartilhar com as pessoas da minha mala direta. É bacana para mostrar o que a pessoa vem, o que uma pessoa é e no que ela pode se transformar. Você falou agora, eu gostaria até que você falasse até do Hitler, né? Porque o Hitler podia ser um cara fabuloso, ele podia ter feito história de uma outra forma, não é isso? Sim, ele Como é que era o mapa natal dele? Ele alcançou o poder, né? Sim. Se ele tivesse usado o poder de uma determinada maneira, ele poderia ter feito muito pelo povo alemão. Fez, ele melhorou, ele fez a Alemanha um país falido, ele transformou numa potência mundial. Sim, foi. Mas depois ele derrubou tudo, né? Quer dizer, mas assim de cabeça, eu não decoro mapas, não, claro, eu leio mapas. claro. Eu teria que estar agora com o mapa do Hitler na minha mão, dizendo, Sim, mas você esse, viu, esse, quer dizer, ele tinha toda a tendência também de ter sucesso. Por que pareça, o Hitler ele tinha muito interesse em arte, veja bem. É um cara que só fez a guerra, mas ele tinha um lado artístico. Era um pintor de segunda categoria ou terceira, mas ele se interessava por arte. Então, dentro da loucura que dizem que ele era um louco furioso, mas ele tinha um lado artístico. E um cara que tem um lado artístico não é puramente agressão, ele também tinha momentos os amigos dele gostavam do Hitler. Sim. A própria esposa dele, a amante dele, que no dia em que eles morreram, eles se casaram, o adorava. Então, não tem ninguém que seja totalmente ruim, não tem ninguém que seja totalmente bom. Mas temos nossas características. Algumas nós usamos bem, outras nós usamos mal. E a vantagem da astrologia é que você se situa, você sabe quais são suas características. Você sabendo quais são suas características, inclusive até para você definir o que é que tu quer da vida, isso te ajuda a dizer, não, isso que eu quero da vida vai ser difícil eu conseguir, vou tentar com minhas características conseguir algo mais fácil. Aproveitar também o embalo e falar só um pouquinho sobre uma revolução solar, que talvez as pessoas não saibam o que é. O mapa natal é o dia que eu nasci, certo? Sim. Agora, todo ano parece que os astros se mexem, né? Todos. E eu mudo minhas características, não é isso? É uma coisa assim ou não? Você jamais vai mudar as características do seu caráter. Do meu caráter, não. Mas de ano a ano, você muda a tua maneira de sentir as coisas e de agir. Isso é importante, olha. Revolução solar, então, como os planetas estão em disposições diferentes... Você nunca deixa de ser você. Eu nunca deixo de ser eu, mas eu mudo, eu tenho uma visão diferente das coisas. Tem ano que você está mais irritado, tem ano que você está mais romântico, tem ano que você está mais terra, tem ano que você está mais zen, podemos chamar assim, né? Exato. Isso tá. Agora, e aproveitando também sua visita, não posso deixar de fazer um comercial seu, né? Me fala sobre o teu espaço. Você criou o Espaço Merlin, né? Exato. O que é o Espaço Merlin? É um espaço voltado para ajudar as pessoas a encontrarem o seu equilíbrio interno e também as pessoas a encontrarem a sua saúde
a prevenirem problemas de saúde e também a encontrarem, digamos, a sua paz espiritual e emocional. Então, com isso, nós temos uma série de profissionais que a função deles é, cada um na sua especialidade, porque eles foram selecionados a dedo. Sim. Nós temos iridiólogos, nós temos massoterapeutas, nós temos numerólogos, astrólogos, especialistas em tarô, temos a própria defesa psíquica que você falou, autodefesa psíquica, tem os cursos, né, que ensinamos as pessoas a prevenirem agressões psíquicas, que são tão perigosas quanto as agressões físicas, né? Enfim, nós ensinamos as pessoas a utilizarem da melhor maneira possível os seus atributos, as suas características. E também, quando uma pessoa, por qualquer motivo, ficou doente e tudo, nós temos profissionais que podem ajudar, através das terapias alternativas, Sim. a encontrarem o seu equilíbrio físico, emocional e espiritual. Eu não coloquei, eu nem tinha me lembrado em colocar no rodapé, mas qual é o site do Espaço Merlin? Eu acho que é fácil até, né? Dá para entrar pelo meu site, é www.jaimedalmal, tudo junto, .com.br, né? E Tá, também lá dentro do site aí, né? tem ali Espaço Merlin. Ali no Espaço Merlin está tudo o que se faz em termos de serviços que nós prestamos à comunidade. Perfeito. Ali o que está aparecendo lá, Silvio? É o e-mail do Dalmal. Escrevam para esse e-mail aí, por gentileza, jdalmal@uol.com.br. Esse é o meu e-mail particular. Sem BR? Ah, está faltando? Não, tem. Faltou o BR, então. É o uol.com.br. Esse é o meu particular, jdalmal.com.br. Eu errei quando passei ali. Eu dou a mão à palmatória. Esse é o particular. Meia culpa. Eu passei errado aí. Eu tenho BR, uol.com.br. Jaime, bem. Finalizando o nosso programa, e você não posso deixar de perguntar isso para você, já que nós estamos começando o ano, independente de que ano estejamos, né, que a gente falou, o que está reservado para o Brasil? Né? Interessa o Brasil para nós aqui, apesar de sermos uma coisa só, o planeta inteiro uma coisa só, Bom, a partir de março, Plutão entra em Capricórnio. Opa, falou, eu entendi tudo. Então, traduzindo para o português, Plutão são as reviravoltas. No horóscopo repouso, Capricórnio é a luta pelo poder. Então, virão, não só no Brasil, mas para todos os outros países, virão situações de reviravoltas políticas para um grande número de países. América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, o diabo. E também, o ano regente é Marte. Então, muitas lutas, né? E também vai ser um ano que as pessoas vão ter coragens. Se elas se jogarem de corpo e alma na direção dos seus objetivos, não é um ano fatídico, não é um ano catastrófico, é um ano de muita luta, mas se as pessoas souberem lutar, é um ano para se conseguir seus objetivos. Então não tem essa de profetizar o fim do mundo. Não então tá, de 0 a 10, a tendência do Brasil é que nota? Depende da área. Sim. Área educação, área de saúde. O que não interessa é a política, o que gerencia o nosso país aqui é a política. Vem muito rolo político. Meu Deus do céu, então tá. É? Então vamos nos preparar para mais coisa, né? Eu não sou político, mas vem muita água por baixo da ponte, muitos escândalos, muitas lutas pelo poder. Inclusive os próprios aliados do governo, muitas vezes, vão agir como se fossem inimigos do governo, ano porque de eleições também, né? a farinha é pouca, meu angu primeiro, né? Então, olha, eu quero o meu, o resto que se dane. Essa é a tônica do ano em termos de realidade brasileira. Tá bom, querido. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado por ter vindo, mais uma vez, a ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer receber você aqui. Prazer é meu. E para você que esteve conosco hoje, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. TV Floripa apresentou Hora Inteligente.